Sejam muitos bem-vindos aqui ao Místico Joffer Tarô. Temos leituras toda semana para que você possa saber melhor o que fazer nesse momento, às vezes difícil, às vezes feliz da sua vida, com toda gratificação do Pai Celestial. Eu começo essa mesa, peço ajuda aos arcanjos, anjos, serafins e toda a espiritualidade em geral, Oktiá, meu povo cigano, Okiarô, seu Oxóssi. Se você... A gente vai começar agora, essa é uma leitura sobre o amor, uma leitura aberta, que você pode sempre, quando quiser, retornar a essa leitura. Ela é atemporal, ela é intuitiva. E antes de mais nada, eu peço um círculo junto à luz do Pai Divino, junto à espiritualidade. Que você tenha uma ótima semana, que você seja bem-vindo aqui. Se você não me conhece, eu sou o Místico Joffer. E é com muita gratificação que eu venho ajudar um pouco vocês. Eu peço para vocês que, se vocês tiverem alguém sofrendo, alguém que precisa da ajuda celestial, coloque nos comentários o primeiro nome dessa pessoa e escreva: a luz celestial ilumine. E você depois volte aqui e vê como essa pessoa está. Como você, se for você, coloque também. A espiritualidade, ela olha tudo. Quando você escreve algo, você está cocriando um novo começo também. Então, escrevendo o nome de uma pessoa ou seu próprio nome é uma afirmação poderosa para a espiritualidade, para a consciência do universo, que você precisa, que você quer uma mudança seja feita por você, pelo seu eu superior e por toda a espiritualidade. É assim que funciona. As palavras são feitiços. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando pela espiritualidade, por mim, pelo meu superior e pelo Pai Celestial. Sejam bem-vindos e vamos juntos aqui, com maior alegria, com maior cuidado, trazer a verdade sobre espiritual, sobre o amor. Essa mesa é a mesa do amor. E o amor é uma forma muito bonita de a gente encontrar novas respostas. E é isso que a gente vai começar aqui. Com o as de espadas, com o 6 de espadas, e com o 9 de ouros. Quando a gente fala o as de espadas, a gente fala sobre Keter. Na Cabala, é a esfera, é a primeira esfera, a esfera que construiu toda a nossa luz, toda a nossa matéria. É a esfera que o Pai Celestial, o Pai Uno, que sempre existiu, sempre vai existir, é a morada dele. Quando a gente está falando sobre essa energia, né, que é o as de espadas, a gente está falando sobre uma energia que vem lá do Pai Celestial, que desce o caminho até a nossa Terra, a nossa Mãe Gaia, nosso universo material que a gente vive. Então, quando a gente vê aqui o as de espadas, fala também essa energia do ar sobre a coroa, algo que vai ser trazido do nosso Pai até nós, através de uma ideia, através de um insight, que é uma palavra em inglês, que quer dizer uma revelação mesmo. Você vai ter uma revelação, meu amigo. Lá, uma revelação vitoriosa, que é a vitoriação da coroa, do rei. Os reis tinham as coroas porque eles eram vitoriosos. Eles eram os representantes do Pai Celestial. A coroa, a espada, fala sobre uma revelação. E a revelação, que a espiritualidade, com toda a sua graça, poder divino superior, está mostrando aqui, é um sucesso garantido.
um sucesso sobre uma ideia, um sucesso sobre pessoas ao seu redor, sobre uma comunidade, sobre um emprego. Aqui eu vejo, e com toda a minha intuição, que é um sucesso sobre pessoas. É um sucesso sobre pessoas tentando te desmerecer. Nem sempre na nossa vida temos as melhores intenções dos outros. Essa ideia, essa forma nova, essa revelação que será trazida graças ao Pai Celestial vai se transformar numa riqueza muito grande. O 9. 9 também é o número do eremita. O que eu vejo, então, além de tudo, é que a pessoa que eu estou comunicando é uma pessoa dedicada ao espiritual. Coloquem nos comentários: eu dedico a minha vida para um bem maior do universo. Essa é a energia, a frequência do 9 aqui. Junto com a frequência do 6, a gente está falando muito de Nikola Tesla, que falava sobre o 6, o 9 e o 3. São números, são frequências que existem em todo o universo. São os fractais que se formam através de eras e eras e eras. O 9 é uma energia que também, como eu já disse, tem a ver com o eremita. Então a gente está falando de alguém que vai ser a revelação, vai ter uma revelação muito forte. Talvez essa revelação vai trazer um novo caminho material. Se você está aqui pensando o que pode acontecer na minha vida, o que eu posso melhorar, peça de novo, peça de novo, peça Pai Celestial, me clareie assim como a sua força, a força do sol, dentro de mim e me diga o que precisa ser feito. Isso vai ajudar muito. Às vezes as pessoas acham que isso é besteira, mas tudo que você se diz a si mesmo faz grande diferença na sua vida. Tem dias que a gente está muito solitário, que a gente acha que nada vai dar certo, que a pessoa amada nunca vai chegar, que o dinheiro também. Mas você já pensou, já reparou, se olhou no espelho e se perguntou se você está sendo positivo, se você não está enfrentando empecilhos em tudo que você vê, em tudo que você sente, em tudo que você é? Se você não está ouvindo outras pessoas poluindo o seu eu, poluindo como você é? Isso está muito claro, essa energia chegou aqui. Meu amigo, minha amiga, uma leitura aberta, atemporal, intuitiva. E eu estou sentindo a energia que às vezes todo mundo tem um certo autossabotagem. E com o 9 de pentáculos e com essas espadas, eu vejo que essa sabotagem de si mesmo vem muito das ideias. A mente é muito poderosa. A mente faz coisas que nem nós mesmos podemos entender direito ainda. Nenhuma aí é tão poderosa quanto a nossa mente. A gente cocria todo esse universo. E tem muita gente que sabe disso. Pessoas que não são tão legais, que querem você, meu amigo, você, minha amiga, fazendo o que eles querem e não o que você deve fazer para si mesmo. Seja muito esperto. Feche os ouvidos e não deixe coisas sutis que não são boas entrarem para o seu ouvido. Olhe e sinta muito quando você falar com uma pessoa, ouça a sua intuição e sinta o que aquelas palavras ressoam em você, como você se sente quando você ouve a palavra do João, da Ana, do seu Mário. Sempre sinta o que você ouça, sinta, olhe bem e se veja claro, porque tem pessoas aqui que não querem e estão te programando mentalmente. A mensagem é clara. Eu vou abrir mais aqui, mensagem espiritual. O que vier sobre o amor, o que vier sobre espiritual, sobre dinheiro, tudo será dito aqui no Místico. Sempre teremos leituras como essas. A nuvem, o cachorro,
chicote. No fundo do deck, o livro. Vou colocar aqui um pouco do lado. O livro está no meio. A casa, o sol. Pô, a gente estava falando já que tem algo chegando, né? Tem algo que é de merecimento da pessoa, pelo Pai Celestial, pela divina vontade, louvor do único que mora dentro de você. Já falamos que o 9 remete muito ao também o eremita, né? Por muito tempo essa pessoa mostrou que era um amigo, mas na verdade ela não estava com os melhores conceitos, não estava praticamente te reprogramando. Ouça sempre quando você tem que sempre sentir quando as outra pessoa tenta te ludibriar, tentar te enganar. Não deixe o chicote bater sempre nas suas costas. Desvie, abra um livro, o livro do seu próprio, do seu amor próprio. Não deixe que mais isso aconteça. A Nu vive falando dessa nebulosa, essa névoa que paira sobre meu amigo, minha amiga aqui. E às vezes você não consegue ver como a sua vida seria muito melhor, como a sua vida seria mais organizada se certas pessoas insistissem em tirar sua paz. O cachorro está falando aqui sobre um grande amigo que vai te ajudar nesse momento. Um amigo que você tem que se perguntar: será que ele é só um amigo ou algo maior? Será que aqui pode ser seu guia, querendo te mostrar algo que não está totalmente claro? O tarô, meus amigos, é sempre uma ideia nova aqui, através de mim, através de você. A gente pode clarear a nossa vida, a gente pode sentir novas energias, porque é tudo sentir e processar através da mente. 6 de copas, a lua. E o 9, mais uma vez, de ouros. Tá batendo de novo. O que a espiritualidade está dizendo? A gente está passando agora por um eclipse, né? Um eclipse que é em Áries, mas fala muito sobre Libra também. Então, essa lua pode estar falando diretamente com a sua parte Libra, se você tiver no mapa ou não, sobre seu equilíbrio, sobre suas emoções, porque tem um caranguejo, então esse arcano maior, ele é sobre as emoções, sobre a profundidade, sobre algo também que não está totalmente claro. A lua ela não tem luz própria, ela viaja, a luz dela viaja através da luz do sol. Eu vejo aqui pessoas querendo compartilhar os melhores momentos da vida com outras pessoas. Se você é uma delas, a espiritualidade está aqui. Ela vai te ajudar a você conseguir ver que há algo escondido de você há muito tempo. Uma mensagem vai chegar, ideias serão muito melhores e claras para você desfrutar algo novo. O 9 aqui de ouros fala também sobre esse dinheiro que chega, essa nova esperança, essa nova vida que vai chegar para você. Você vai ter uma oportunidade de prover para quem você ama de verdade. Mas é necessário você tirar toda essa névoa, porque aqui falam de pessoas que estão obstruindo, né? Limitando sua caminhada, limitando seu caminho. Você precisa ser como esse as de espadas, cortar energias que tentam deixar você fora do seu melhor, energias que não deixam você passar realmente para um estado que realmente você quer chegar. O eremita, o número 9, já falando de novo,
vem 2 vezes aqui. O que quer dizer que você precisa entrar, ter uma viagem dentro de si, ou orar, que é uma forma de meditação. Você tem que clarear essas ideias, clarear das nuvens. Eu acho que a mensagem aqui, que através do seu esforço, obviamente, da oração, seu esforço de tentar entender, às vezes pode ser até num sonho, uma mensagem muito poderosa da espiritualidade vai chegar, e ele vai, ela, né, a espiritualidade, o Pai Celestial, vai te mostrar realmente essas pessoas que tentam aqui tirar sua luz, que tentam usar o chicote, quando podem, para simplesmente deixarem no chão. Tem pessoas que fazem isso porque elas querem que você seja servil a elas. São pessoas muito caprichosas, né, no mau sentido, e elas querem que você seja servil. Elas querem sempre você como um uso externo ou interno da casa dela, ajudar com as tarefas, muitas coisas podem ser. E aqui a espiritualidade vai através de um sonho. A lua, o livro, está tudo falando que o seu guardião vai te mostrar como você deve sair dessas correntes, dessa teimosia, de ouvir essas palavras de pessoas que vão deixar o seu eu sempre abalado. Como eu já disse aqui, quando a gente fala, são feitiços. A palavra tem muita força. Por isso escrevam: me livre de todo o mal, Pai Celestial. E se você tiver alguém que precisa também dessa força, dessa ousadia, escreva também. Aqui a gente quer que você chegue nessa carta, que é o Seis de Copas. É uma pessoa plena, uma pessoa que tem flores, e as flores aqui estão simbolizando várias coisas, não só o dinheiro, mas o bom ato, a boa vivência, a felicidade em si. Não é só o dinheiro que importa. Importa muito mais o espírito, a alma, a honra de viver uma vida florida. E essa vida seja passada para o filho, para o seu neto, para quem quer que seja, que mereça também uma vida de amor, de união, uma vida entre família, uma vida entre amigos que desejam já só o bem, não o mal, que desejam a mesma coisa que você deseja quando você tem honra, quando você tem um sol interior, deseja o progresso, deseja a bênção, a dádiva do Pai Celestial. Linda leitura. E agora eu vou pedir sobre o amor, porque muita gente, né, é uma leitura espiritual, mas também ela é liberta. Então a gente pode pedir. E eu vou pedir agora, através do tarô, o momento do Hora do Crush. Dessa parte aqui, nessa leitura aberta, atemporal, intuitiva. O que podemos falar sobre o amor na vida das pessoas, nessa leitura aberta? Para quem ressoar, vai ressoar. Se não ressoar, vai ter muita leitura e a próxima vai ser para você, meu amigo. Então, sobre o amor, ótimo. Ótimo. A carruagem é algo que vai chegar, algo que está passando por tudo. Nossa, maravilhoso. É o sol, com todos os seus raios, com toda a tua energia de nutrição. Então, só coisa boa, meu amigo. E o 4 de espadas. Então, aqui no amor, meu amigo, minha amiga, nessa leitura intuitiva aberta para todos os signos. Nunca se esqueça que ela pode estar espelhada, e se não ressoar com você, tá tudo bem, solte. Eu faço leitura dos signos também no canal do Místico. Agora, não se esqueça de me ajudar também, porque eu ajudo vocês. Ajudem com todo amor, com todo carinho. Eu não quero dinheiro, eu aceito sim, porque isso é um trabalho e eu tenho todo o direito de aceitar. Eu tenho minha chave Pix na descrição. Às vezes eu coloco de QR Code. Não sei se nesse vídeo eu vou pôr ou não. Às vezes eu coloco, às vezes não. Mas o principal é a sua mensagem, para saber que meu trabalho está sendo acolhido da mesma maneira que eu acolho todos vocês aqui.
Eu só peço isso, uma mensagem, um like, um compartilhamento. Vai me ajudar demais, vai ter a graça do Pai Celestial, vai ter a axé de todo o povo de Aruanda. Obrigado. Mas a gente estava falando sobre amor, e o amor aqui nessa leitura chega como um furacão. Tem até aqui duas pessoas, se você pode olhar, duas pessoas sempre felizes, né, no momento de glória, no momento de calor humano, no momento que é o Sol, que é o número 19, arcano maior, a energia da cocriação, a energia de todo o acolhimento da matéria, porque sem o Sol não existirá nada, e sem o amor também não. Então a carruagem chega atropelando quem não deve e coletando a pessoa que serve para você, a pessoa que deve estar na sua vida. E aí também atropelando quem não deve. Então você tem que ficar muito ligado nesses novos caminhos, nessas novas jornadas, porque aqui também tem a máscara na carruagem, falando que tem pessoas que não merecem o seu amor, por mais que você esteja esperando. De novo, olhe bem e sinta com quem você está falando. As palavras são muito bonitas, mas os atos são muito maiores. Então, veja por trás da máscara. Isso quer dizer, veja os atos da pessoa e não o que ela fala. Porque ela pode te enganar sempre, mas através dos atos, o sol clareia. Então, nunca ouça só o que ela diga, mas o que ela faz. Porque esse é o verdadeiro poder de mascarar pessoas que não querem seu bem. E aqui eu vejo 4 de espadas, que é um descanso. Você passou por muita coisa, teve muitos sacrifícios que você teve que fazer perante a amores passados, do passado, mas isso acaba. Esse novo eclipse agora tá te dando uma nova oportunidade. Você tem que abaixar as espadas e ao mesmo tempo ficar com uma de guarda, porque como eu já disse, tem a máscara. Então pessoas podem vir falando muitas coisas bonitas, mas quando elas fazem, não. Então eu acho que é um momento para mim para você descansar sobre relacionamentos que não deram certo, mas isso também vai te deixar mais apto a encontrar quem realmente tem que entrar nessa carruagem e não só quem quer pegar carona de graça. Se é que você me entende, né, meu amigo? Não é, o amor não é sobre dinheiro, o amor é sobre uma coisa verdadeira. Então a gente não quer só gente que quer, né, viajar com a gente na carruagem de graça, mas a gente quer um companheiro que vai ajudar a trilhar os caminhos juntos e direcionar essa carruagem junto. Muito bonito. Então aproveite esse momento, talvez de ser solteiro, e veja bem, né, com quem você vai se namorar, sei lá. Bom, essa parte do amor. Agora, fazer a parte do trabalho também, por que não? Uma leitura espiritual, aberta, todos os signos. Se não ressoar, tudo bem, mas tem pessoas que precisam dessa mensagem, ainda mais no eclipse que está chegando. É uma mensagem especial para o eclipse, né? Para o eclipse, e não tem a ver com o signo, tem a ver com os astros. Os signos dos astros, não das pessoas, que influenciam o nosso signo. Mas é um eclipse que vai ser em Áries e Libra. Então, vamos lá para o trabalho. A estrela, 9 de espadas, carruagem, o rei de pentáculos. Pois bem, aqui na estrela, eles estão pedindo para você pôr para fora quem é você realmente. A estrela que adormece dentro do seu interior precisa ser revelada. Você está com algumas dúvidas sobre o seu trabalho, sobre talvez situações financeiras, mas a espiritualidade pede para que você se veja como você é, não, de novo, mais uma vez, não como as outras pessoas falam.
E é muito difícil você diferenciar, porque às vezes a gente tem um parente, alguém que é um narcisista, que é uma pessoa não muito legal, e ela sempre vai tentar colocar a gente para baixo. Mas a espiritualidade pede para que de baixo já chega. Agora é hora de você equilibrar seus chakras, os seus pontos cardeais, junto com os atos, junto com o Pai Celestial, com o axé do povo de Aruanda, com o povo cigano. Seja um nômade dentro de si e aproveite uma meditação, aproveite contato com a natureza para você sair dessa nove de espadas. Nove de espadas fala sobre muita preocupação, sobre momentos de insônia, quando a gente está todo confuso na mente, chorando, querendo algo melhor e às vezes não conseguindo enxergar. Você precisa enxergar quem você é, da força do seu coração, a força que você é um escolhido do Pai Celestial, senão você não seria uma estrela. Só é escolhido quem tem estrela. Coloque nos comentários. Só é escolhido quem tem estrela. Eu tenho estrela, o Pai Celestial está aqui. Porque você não está enxergando o rei de ouros que você pode se tornar, que você é no seu mais íntimo. Então, meu amigo, minha amiga, as palavras têm força, a tua fé tem força. Use, abuse da sua fé e faça uma oração ao Pai Celestial, acenda uma vela ao seu orixá. Seja a estrela que você é a partir de agora na matéria, ou seja, como você fala, como você é. Não adianta só pensar, pense só no positivo, seja forte, mas demonstre e aplique o feitiço de você mesmo. Ou seja, fale, tudo vai dar certo, tudo é clareado e eu mereço o melhor porque a minha estrela é um pedaço do Pai Celestial. Você fazendo isso, tem também a oração do São Miguel Arcanjo de 21 dias que você pode usar, que vai ser muito bom, muito gratificante para você limpar coisas que talvez ainda não foram limpadas totalmente. Porque eu vejo aqui muitos dias sem dormir, muitas preocupações, muitos medos que às vezes são inconscientes e às vezes nem são teus, são de pessoas que te desejam não tão bem. Mas a roda da fortuna está aqui. E com isso eu vejo que depois desse eclipse as coisas vão girar, vão mudar. Você vai entender melhor a parte que você tinha muito medo, a parte que você não estava conseguindo resolver. Isso vai ser resolvido. O As de Espadas, que a gente já te disse aqui, pode ser essa virada, essa chave que faltava para você virar e te ver melhor como um vencedor, te ver melhor como um rei de ouros, que sabe onde impregnar, onde investir seu tempo, seu dinheiro, seu amor, sua força, de uma maneira muito sábia, de uma maneira que ele é o dono do trono onde ele se senta. Então é muito bonito, muito belo. E agora eu vou pedir, só para fechar essa parte do trabalho também, duas cartas aqui do baralho cigano. O urso de novo, o raposa. É o que eu estava te dizendo, o urso e a raposa. Quem que está tirando a tua impermanência, a tua falta de foco? São pessoas que não é você em si, mas são pessoas da sua família, que dizem que são amigos, que são família, mas pessoas muito invejosas, que estão deixando você achar menos de si. Por isso que ainda você não entrou nessa energia da estrela, nessa energia da roda da fortuna. Para isso, procure a oração de 21 dias, para isso medite, faça uma oração e escreva aqui nos comentários. Espiritualidade, clareie e tire tudo que não está dentro de mim, tudo que está me afetando energicamente. Limpe meu campo e me deixe como uma estrela. Ou, mais curto, espiritualidade, eu sou uma estrela, limpe toda a minha vida. E assim será. Eu só sei que eu estou vendo aqui
essas energias mesmo, deixando você fora de si. Às vezes essas energias querem que você meta os pés pelas mãos, que você não seja um vencedor, que você não, como a gente já disse aqui, lá na Antigas aqui, ó, que você não seja essa pessoa feliz, que floresceu para a vida, que floresceu para o amor, floresceu para o seu trabalho, sabe? Então tenha muito cuidado com quem você divide suas glórias, com quem você divide suas ideias, porque tem muito abutre aqui e eles não estão nem aí. Eles vão realmente te bicar, mesmo na hora que você não vai esperar. Essa é a mensagem, seja a estrela de si mesmo. Eu vou agora pegar um arcanjo e a gente vai ver quem que a gente pode acender uma vela maravilhosa, sentir melhor, sentir bem, porque aqui a gente está não só para sofrer, mas para sentir bem. Às vezes a gente sofre muito e esquece que existe alegria, que existe amor, que existe a doçura de viver. Arcanjo Raziel, vamos pedir dois para que seja bem forte a oração, seja bem forte o votos da espiritualidade. Eles estão vendo aqui, você escreve nos comentários, eles vão ver. Tudo é energia, tudo é frequência. Seja uma co-criador dessa frequência, escreva nos comentários, coloque o nome de uma pessoa que você quer, melhora, que você quer, ou você mesmo, clareie, e venha com as bênçãos de que você merece. Arcanjo Raziel, clara evidência, estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Arcanjo Gabriel, liderança. É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor, com sabedoria, com a divindade, com a chama, com a alma, com a luz da alma do Pai Celestial. Sempre quis e sempre vai querer todas as bênçãos dentro e fora, do microcosmos para o macrocosmos. Tem muitas outras forças que não querem, mas o Pai Celestial não. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer, através do místico, através do universo, que você se liberte, que você agradeça mais um dia vivido, por mais que às vezes pareça um inferno. É só a gente se focar no melhor que tem na nossa vida e o melhor que a gente pode fazer. E não é de um dia para o outro que a gente vai ficar milionário. Precisa de um propósito. É preciso que você cada dia melhore 1%. Não é para ninguém vai melhorar de um dia para o outro 100%. Não. 1% por dia. Acorde, faça algo merecedor, faça algo bem para você. Ouça uma música maravilhosa como essa que está no fundo, que é do meu outro canal, Ótima Gaia, que tem a frequência divina, tem a frequência que só de você ver essa leitura e ouvir essa frequência, eu já acredito e eu tenho certeza que você já vai se sentir muito melhor. Pelo menos 10 minutos dessa frequência, você já vai se sentir muito melhor. Se você quiser me acompanhar no meu canal Ótima Gaia, tem na descrição. São músicas feitas por mim mesmo, com frequências divinas que limpam sua casa e você. Nunca se esqueça disso. E eu fico por aqui com essa mensagem, com essa música maravilhosa, com você, meu amigo maravilhoso, aqui no Místico Joffer. Fico muito feliz, fico muito contente de poder abrir esse jogo de tarô online de graça, essa cartomancia com baralho cigano, que traga muita luz, que traga felicidade e amor, e que você sempre volte aqui, assim como eu sempre estarei fazendo novas leituras. Muita gratidão a você, e até a próxima, aqui no Místico Joffer.